Em grandes empresas, a gente aprende a enxergar as pessoas pelos seus crachás. Diretor, gerente, analista. Cada um tem uma cor, um peso, um nível de acesso. E tem aqueles que a gente aprende a não enxergar. São as pessoas invisíveis, as que limpam nossas salas depois que vamos embora, as que garantem que o café esteja sempre pronto. Elas não têm um crachá de cor vibrante. Na nossa empresa, a Soluções Prime, a pessoa mais invisível se chamava Lúcia, Dona Lúcia. E a história de como a nossa empresa, um império de vidro e aço, veio abaixo, não começou na sala da diretoria. Começou com ela e com a chave que ela carregava no pescoço. O gancho, o momento em que o destino virou a maçaneta, foi numa terça-feira. Estávamos na sala de conferências principal, a Aquarium, toda de vidro, com vista para a cidade. Ricardo, nosso CEO, estava no meio de uma apresentação para investidores. Ele era um homem construído por um alfaiate caro e uma arrogância sem limites. Falava de sinergia e disrupção, enquanto os gráficos no telão mostravam uma empresa que sangrava dinheiro. Ele culpava o mercado, a crise, a concorrência. A verdade, a gente ainda não sabia, era muito mais simples e muito mais suja. Foi nesse momento que a porta se abriu devagar. Era a Dona Lúcia, com seu carrinho de limpeza. Ela só ia recolher as xícaras de café de uma reunião anterior, um ritual silencioso que ela fazia todos os dias. Mas naquele dia, a roda do carrinho prendeu no tapete e uma das xícaras de porcelana caiu no chão, se espatifando com um barulho que pareceu um tiro no silêncio da sala. Ricardo parou de falar. Todos os olhos dos investidores e dos diretores se viraram para aquela pequena senhora, encolhida, tentando juntar os cacos com as mãos trêmulas. O rosto de Ricardo se transformou numa máscara de fúria gelada. Ele não a repreendeu. Ele a destruiu. Na frente de todos, com um microfone na mão, ele começou um discurso sobre como a falta de atenção aos detalhes era o câncer das corporações. Ele a usou como exemplo. Apontou o dedo para ela e disse que a empresa não tinha espaço para fantasmas incompetentes. E então, ele a demitiu. Ali, na frente de todos. Pegue suas coisas e suma. A sua invisibilidade finalmente se tornou um estorvo. Foram as palavras dele. Eu nunca vou esquecer o silêncio que se seguiu. O único som era o choro baixo e contido da Dona Lúcia. Ela se levantou e, ao se virar, o cordão em seu pescoço balançou. Nele, junto com o crachá simples de serviços gerais, havia uma única chave de latão, antiga e ornamentada. Ricardo chegou a rir. Até a chave dela é inútil, ele zombou para os investidores que sorriram constrangidos. Naquele momento, ele não humilhou só uma faxineira, ele humilhou a memória da empresa inteira e selou o próprio destino. Para entender o poder daquela chave, é preciso voltar no tempo. A Soluções Prime nem sempre foi esse lugar frio e arrogante. Eu era novo, mas ouvia as histórias, principalmente da própria Dona Lúcia, nos poucos minutos em que ela parava para limpar minha sala. Ela estava ali há mais de 30 anos, desde o começo. Ela me contava sobre o fundador, o Sr. Almeida, um homem que conhecia cada funcionário pelo nome, que almoçava no mesmo refeitório que a gente. A empresa era a família dele. Dona Lúcia começou a trabalhar com ele quando tudo era apenas uma sala pequena e um sonho grande. Ela não era só a faxineira. Ela era a confidente, a pessoa de confiança absoluta dele. Ela me contou uma vez a história daquela chave. Anos atrás, quando a empresa se mudou para o prédio onde estamos hoje, o Sr. Almeida a chamou em sua nova e imponente sala. Ele mostrou a ela um cofre antigo, de ferro fundido, que ele tinha mandado instalar atrás de uma estante de livros. Ele disse que ali não guardava dinheiro, mas sim a alma da empresa. E então, ele tirou do bolso aquela chave de latão e a entregou para ela. Ele disse: Lúcia, diretores vêm e vão. A ambição pode cegar os homens, mas a sua honestidade, o seu caráter, isso não muda.
Enquanto você tiver essa chave, eu sei que a alma da nossa empresa estará segura. Era um gesto simbólico, um voto de confiança no pilar mais honesto que ele conhecia. Depois que o Sr. Almeida faleceu, Ricardo, que era um executivo agressivo e sobrinho distante da esposa do fundador, manobrou e assumiu o controle. O cofre foi esquecido, a estante de livros nunca mais foi movida e a chave se tornou apenas um penduricalho no pescoço da faxineira invisível. Depois de ser humilhada, Dona Lúcia foi até o vestiário, pegou sua bolsa e eu a vi passar pela catraca pela última vez. Mas o jeito que ela andava não era o de uma pessoa derrotada. Havia uma determinação silenciosa em seus ombros. Ela parou por um instante e seu olhar encontrou o meu. Eu só consegui balançar a cabeça, um gesto de solidariedade e vergonha pelo que eu tinha testemunhado. Ela apertou a chave em sua mão e continuou. Naquele momento, ela tomou a decisão que mudaria tudo. Não era por vingança, era por lealdade. Uma lealdade não à empresa de Ricardo, mas à empresa do Sr. Almeida. Ela sentiu que devia isso à memória do homem que lhe confiou a alma daquele lugar. O legado dele tinha sido profanado, e só ela podia fazer algo a respeito. Naquela noite, eu não consegui ir para casa. Fiquei no escritório sentindo um pressentimento estranho. E então, eu a vi. Dona Lúcia voltou. Ela usou o crachá antigo que, por um lapso do sistema, ainda funcionava. Ela não olhou para os lados. Veio direto na minha direção. Seu Lucas, eu sei que o senhor era amigo do seu Almeida. Eu preciso de uma testemunha. Eu não hesitei. Nós fomos juntos até a antiga sala da presidência, que hoje era um depósito empoeirado de móveis velhos. Atrás de um armário de aço pesado estava a estante de livros que ela mencionou. Com um esforço, nós a empurramos. E lá estava ele. O cofre de ferro fundido, com o brasão da família Almeida. Parecia uma relíquia de outro mundo no meio daquele escritório moderno. Dona Lúcia pegou a chave de latão do pescoço. Suas mãos tremiam um pouco, mas seu olhar era firme. Ela inseriu a chave na fechadura. O som do metal girando na fechadura antiga foi incrivelmente alto no silêncio da noite. Com um estalo, a porta pesada se abriu. Dentro do cofre não havia barras de ouro ou maços de dinheiro. Havia algo muito mais valioso e muito mais perigoso. Livros. Grandes e grossos livros de contabilidade, de capa dura preta, escritos à mão. Eram dezenas deles. Ao lado, havia uma pequena carta do senhor Almeida para ela que dizia: Lúcia, se um dia a ganância falar mais alto que a honestidade nesta empresa, estes livros mostrarão a verdade. Confio em você. Aquilo era a alma da empresa. Era um livro caixa duplo. Um registro meticuloso e paralelo de todas as finanças da empresa. Enquanto os livros oficiais, os que Ricardo mostrava aos auditores, eram uma ficção bem elaborada, aqueles ali, guardados no cofre, continham a verdade. Nós passamos a noite inteira ali, no chão daquela sala empoeirada, folheando aqueles livros. E a verdade era chocante. Página após página, a caligrafia cuidadosa do Sr. Almeida e depois de seu contador de confiança, detalhava a fraude. Ricardo estava sistematicamente quebrando a empresa há anos. Contratos com empresas de fachada que pertenciam a ele mesmo, despesas de consultoria superfaturadas que iam para suas contas no exterior, desvios de matéria-prima, tudo estava ali. A razão pela qual a Soluções Prime estava à beira da falência não era o mercado. Era o homem sentado na cadeira de presidente. Ele estava esvaziando a empresa por dentro, planejando comprar o que restasse por uma ninharia depois da falência. A humilhação da Dona Lúcia não foi um ato impensado de raiva. Foi o ato de um ladrão se livrando de uma peça do mobiliário antigo que poderia, de alguma forma, testemunhar seu crime. Na manhã seguinte, o silêncio foi quebrado. Com os livros em uma caixa, nós não fomos para a polícia.
Fomos direto para a Dona Margarete, a única membro do conselho da era do Sr. Almeida que ainda restava, uma senhora de pulso firme que Ricardo mantinha afastada. Ela convocou uma reunião de emergência do conselho. A cena foi quase uma repetição da humilhação do dia anterior, só que os papéis estavam invertidos. Ricardo entrou na sala Aquarium, com a mesma arrogância de sempre, pronto para atacar. Mas em vez de gráficos de pizza, o telão mostrava as páginas escaneadas dos livros secretos. O rosto de Ricardo foi do branco ao vermelho e de volta ao branco. Ele estava encurralado. Dona Lúcia foi convidada a entrar na sala. Ela não disse uma palavra. Apenas ficou parada, segurando a chave de latão em suas mãos, e o seu silêncio era a mais alta das acusações. Ricardo tentou gritar, negar, mas a prova era irrefutável. Ele foi expulso da sala pelos seguranças, e sua saída não foi a de um CEO, mas a de um criminoso. Nos dias que se seguiram, a empresa virou de cabeça para baixo. A notícia se espalhou como um incêndio. Pessoas que antes tinham medo, agora contavam suas próprias histórias sobre os abusos e a corrupção de Ricardo. A empresa quase faliu, é verdade, mas não faliu. Com a fraude exposta, os investidores honestos e o conselho se uniram para salvar o que restava. Uma nova diretoria foi formada. E a primeira decisão que eles tomaram foi chamar a Dona Lúcia. Eles lhe ofereceram o cargo de volta, mas ela recusou. Em vez disso, eles criaram para ela uma fundação com o nome do Sr. Almeida para garantir o bem-estar dos funcionários e fiscalizar a ética da nova gestão. Ela se tornou a guardiã oficial da alma da empresa. Eu continuo aqui, trabalhando como analista, mas hoje, quando ando pelos corredores, eu não vejo mais as pessoas pelos seus crachás. Eu vejo as histórias por trás delas. A história das Soluções Prime se tornou uma lenda aqui dentro. Uma lição de que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no título que ela ostenta, mas no caráter que ela demonstra. E que, às vezes, a pessoa mais invisível é a única que segura a chave para a verdade. A chave que, no fim das contas, não abriu um cofre que faliu a empresa. Ela abriu um cofre que impediu que a alma da empresa fosse vendida e nos deu a chance de começar de novo.